Quem sentiu falta do Semanário Mafim, levanta a mão. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e esse é o nosso 14º Semanário Mafim. Semana passada não teve, porque na semana retrasada não teve grandes acontecimentos. Em Mafim tiveram 2 momentos importantes, mas nenhum que compensasse um vídeo exclusivo, então eu achei melhor deixar os acontecimentos da semana retrasada com os acontecimentos da semana passada pra gente comentar nessa segunda-feira. Então vamos lá. Na semana retrasada, o Jaime contou a Marta que ele e a Luz estão vivendo um romance. A Marta ficou bem surpresa e bem feliz por ele também, afinal de contas ela ainda sentia ali uma certa culpa por estar seguindo com a vida dela, enquanto o Jaime estava se recuperando das notícias que ele vinha tendo conhecimento. Então foi um alívio para ela saber que o Jaime estava conseguindo ser feliz com outra pessoa. E aí o Jaime deixa a Marta com o cu na mão, porque ele fala para ela que contou pra Luz sobre o combinado que os dois têm, mas sem muitos detalhes, o suficiente para Marta já ficar meio assim, meio receosa, mas ela acaba confiando no Jaime quando ele diz que pode confiar na doutora Luz. Então a Marta vai conversar com a doutora Luz sobre o que o Jaime contou para ela e pedir para a doutora Luz não contar nada para ninguém. E é uma conversa muito acolhedora e muito gostosa de acompanhar, porque agora a Marta tem mais uma pessoa ao lado dela, uma pessoa com quem ela pode contar e de que é da confiança dela. E acredito que a doutora Luz também tenha essa mesma sensação, porque ela e a Marta em algum momento ali elas já se conectaram de alguma forma por toda essa questão de serem mulheres. Somos amigas, somos mulheres que estão lutando pelo seu espaço e tal. Então elas se reconhecem nesse aspecto e acaba aproximando as duas. E eu achei importante a Luz verbalizar pra Marta que o segredo dela está a salvo, porque por mais que o Jaime tenha garantido que a Luz é uma pessoa de confiança, a Marta precisa sentir essa confiança por ela mesma. Então a doutora Luz deixar claro que a Marta está segura é importante pra Marta ficar um pouco mais relaxada. E aí a doutora Luz falou que os 4, ela mesma, o Jaime, a Marta e a Fina, estão condenados a viverem uma vida de fingimento em frente às outras pessoas, em frente à sociedade. E aí quando a doutora Luz fala o nome da Fina, a Marta fica, ué, como que você sabe que é ela? E a verdade é que não tem nem como não saber que entre a Marta e a Fina está acontecendo alguma coisa, só sendo muito lerdo pra não perceber. Inclusive eu vi um edit hoje que eu ri. Eu ri muito, que é mais ou menos nessa linha de que todo mundo tá vendo, menos a Cláudia. Todo mundo vê, todo mundo menos você. E eu achei muito engraçado e é bem nessa pegada mesmo. Só sendo muito lerdo pra não perceber, porque a Marta e a Fina se comunicam, se acariciam ali nos olhares. E esse foi o argumento que a doutora Luz usou pra justificar como ela sabia que era a Fina por quem a Marta estava apaixonada. A Marta pede para que a doutora Luz cuide bem do Jaime, que ele é uma boa pessoa e coisa e tal. E eu já tô até vendo as duas abraçadas chorando quando o Jaime for de base. E os produtos dos De La Reina estão de malas prontas para Paris, porque a Marta conseguiu contato de uma tal de Patrícia Lambert, que é esposa de um empresário muito importante e muito rico. Só que quem fechou o contrato foi o mais imundo dos De La Reina, que foi o Jesus, porque apesar de a Marta ter conseguido contato, ter feito contato entre a Patrícia e os irmãos, ter apresentado a fábrica, ter convidado a Patrícia para jantar com eles, o Jesus usou ali das artimanhas que ele tem, seduziu a coitada da Patrícia e depois pegou algumas informações para chantageá-la e fazer com que ela aceitasse a proposta que eles tinham de lucro, porque ela não queria dar 5% do lucro para eles, ela queria ofertar menos da metade. E aí eles não sabiam como conseguir que a Patrícia aceitasse essa porcentagem de 5%, então o Jesus deu o jeito dele. A Patrícia não viu outra alternativa a não ser ceder à chantagem do Jesus, porque era isso, ou ela ia se estrepar. A Marta ficou muito brava porque isso descredibilizou ela com os outros e ela se sentiu invalidada, porque ela entendeu que o Jesus passou na frente dela para fechar o contrato com a Patrícia, sendo que foi a Marta que deu início às negociações. E nesse momento, entre a Patrícia com os De La Reina, teve um que eu ri bastante, porque eu tenho certeza que a Marta B saiu do personagem nessa cena aqui. Paul Verlaine? Oui. Bravo, très bien.
nada, se aburre. Pareceu muito mais a Marta B do que a Marta de la Reina. E eu achei até engraçado também o Damián sendo um pouco engraçadinho, porque ele é sempre tão pomposo, tão altivo. É legal ver os personagens saindo um pouco dessa dureza que eles têm, no caso do Damián. Então, os roteiristas lembraram que Marta e Fina são um casal. Elas, enfim, conseguiram ir para Madrid, graças a deusa, amém, Safo. Para vocês, essa primeira ida a Madrid teve um gosto de frustração? Porque para mim, sim. Eu senti a Marta e a Fina muito mais amigas do que esposas. Eu achei uma palhaçada eles não terem nos dado cenas da noite que a Fina mencionou. Sei lá, poderiam ter mostrado elas jantando juntas, a Marta cozinhando pra Fina, elas conversando sobre o quanto elas estavam desejando estar sozinhas, principalmente depois de a Marta ter repetido algumas vezes o quanto ela ansiava por estar sozinha com a Fina e o quanto ela ansiava por uma escapada pra Madrid. A Marta e a Fina se beijaram mais quando elas estavam separadas do que agora que elas voltaram. Qual é a lógica disso? O Jaime tem manifestado cada vez mais as consequências do crescimento do tumor. Para quem acompanha a novela completa, já tem visto ele passando mal mais vezes. Ele e a Marta estão conversando após o enterro da mãe da Begônia. E aí a gente tem a mudança da câmera para a primeira pessoa ali, como se fosse o Jaime, vendo a Marta com a visão embaçada, com aquele zunido. E eu gosto desse tipo de mudança da câmera porque dá a sensação de que a gente tá sentindo que o Jaime tá sentindo, por mais que seja angustiante assim, enxergar embaçado. Eu acho bem interessante pra gente se sentir mais dentro da trama ainda. E aí a gente tem a Marta e a Isabel se aproximando cada vez mais. Elas estão ali resolvendo coisas do trabalho e dividindo experiências de como é ser uma mulher ocupando postos de trabalho, como é difícil chegar até esses lugares e se manter nesses lugares. E aí elas conversam um pouco sobre música, sobre literatura, percebem que tem gostos em comum e a Marta se sente muito à vontade ali com a Isabel. Talvez a Marta sinta que pode ter uma amizade com ela, já que só tem ela de mulher ali transitando dentro da empresa, fora as trabalhadoras, mas ali a parte burocrática, da parte mais importante, é ela que tá à frente. Então, tendo uma pessoa como a Isabel, ela sente que tem um apoio maior. E eu acho importante que a Marta tenha uma amiga, tenha uma pessoa com quem ela possa conversar além da Fina, mas eu acho que infelizmente a nossa querida Marta vai cair do cavalo porque essa pessoa não é a Isabel. Não sei, tô sentindo na Isabel um cheirinho de treta e confusão. E aí a Marta e a Carmen estão ali trabalhando, a Carmen vai fazer uma verificação no estoque a pedido da Marta, a Fina chega, até o jeito que ela caminha em direção à esposa dela é açucarado. Ela chega perto da Marta e aí ela fala aquela frase que ficou famosa depois que o FBI, Mafin, conseguiu decifrar um pedaço do roteiro que a Marta B tinha divulgado. Te comeria besos. Que acharam que ia sair no capítulo 120, mas saiu 7 capítulos antes. A Marta até fala pra Fina parar de gracinha, porque elas precisam trabalhar. A Fina se oferece pra ajudar, fala: eu e a Carmen podemos terminar enquanto você vai resolver as outras coisas. A Marta: não, fica tranquila porque eu só preciso terminar de fazer alguns pedidos, mas depois eu preciso entregar uns relatórios pro conselho, mas isso já tá adiantado porque a Isabel já tá escrevendo eles pra mim. E a Fina já fica meio assim de ouvir mais uma vez a Marta falando sobre a Isabel, porque a Marta já tinha mencionado a Isabel na primeira ida delas a Madrid, e a Marta volta a tecer elogios sobre a Isabel, e eu acho engraçado que a Marta não percebe o quanto a Fina tá sendo sarcástica e tá alfinetando um pouco essa relação que está sendo criada entre a Marta e a Isabel. A Fina fala: nossa, é muito bom você ter uma pessoa tão competente com você, desse jeito eu vou precisar ir até o escritório pra conhecer. E aí fica claro que a Fina tá sentindo ciúme quando ela solta a seguinte frase: ¿Por qué no te vas a Madrid con ella en vez de conmigo? Eu acho o ciúme um sentimento assim muito ultrapassado, tenho preguiça, sabe? Não gosto. Mas devo confessar que eu gostei da Fina externalizando o ciúme que ela tá sentindo da Marta. E o ciúme da Fina é muito embasado no medo de ser trocada pela Isabel, já que a Isabel tem conhecimentos muito mais alinhados à realidade da Marta do que a Fina. Elas têm vivências muito parecidas de terem sido
sendo apresentadas às artes, né, à música, ao teatro, a Isabel e a Marta, né? E se você é uma pessoa da classe C, como eu, e já se relacionou com pessoas de classe B, de classe mais alta, vocês sabem como é desconfortável em alguns momentos se deparar com esse choque de vivências e de experiências. É um desconforto que faz total sentido. Então a Fina, ela não tá sendo maluca e a Marta nem coloca ela nesse lugar de estar vendo coisas onde não tem. A Fina fala, porque do jeito que você fala dela, vou até me convencer de que você tá apaixonada por ela. E aí a Marta entende que a Fina tá morrendo de ciúmes, mesmo a Fina negando o sentimento, como se fosse possível negar, porque desde que a Marta mencionou a Isabel na ida delas a Madrid, que a Fina já tá nutrindo esse sentimento. Ela pode não ter verbalizado, mas a cara dela diz muita coisa. E a Marta diz que não tem olhos pra mais ninguém, que será que a Fina não percebeu que ela está louca por ela? Dona Marta com os 4 pneus arriados pela Serafina é a minha religião. E mesmo assim a Fina se coloca vulnerável diante da Marta ao dizer que ela não é nem inteligente e nem extraordinária como a Isabel. A Marta não demora nem meio segundo para afirmar o oposto, dizer que a Fina é sim inteligente, até mais do que a Isabel. E foi bom a Marta deixar claro e afirmar isso, porque é essa segurança que a Fina precisa sentir, já que ela tá meio que se sentindo ameaçada pela Isabel. E depois de se sentir um pouco mais segura e de trocar piscadelas com a esposa dela, a Fina enfim dá a cara ao nome que ela vem escutando nos últimos dias, porque a Isabel vai até a loja e elas se conhecem pessoalmente. Quando Fina vê, a Isabel fala, nossa, até que enfim você tá se mostrando. A Isabel fica um pouco na defensiva e fala que está trabalhando muito, que isso não deixa tempo pra mais nada. A Fina até fala, eu não te vejo nem na cantina. Aí a Isabel, com um pouco de desdém, fala, eu prefiro trazer comida de casa. A Fina, ela é insistente, né? Ela tenta puxar o melhor das pessoas, fica puxando assunto ali com a Isabel e fala, mas é bom pra você socializar, né? Indo à cantina, conversar com os colegas. A Isabel fala, não tenho interesse porque pode acabar surgindo assuntos que transcendam mais do que o necessário. E aí ela dá uma cortada na Fina e fala, eu preciso de um presente pra filha da zeladora do prédio onde eu moro. Ela tem 15 anos. E aí a Fina sugere uma caixa de sabonetes. A Isabel aceita, porque com ela assim, papão, sem rodeios, é isso e pronto. Com meus 15 anos, eu preferiria muito mais ganhar perfume, que tem na loja também, do que sabonete, mas enfim, né? Outra coisa que eu preferiria também era que Serafina soubesse ficar de bico calado, mas ela não consegue, né? Ela sempre fala um pouco mais do que a boca. E eu digo isso por quê? Porque ela achou sensato pedir ajuda a Isabel para comprar um presente para Marta. Obviamente ela não fala para Isabel que vai comprar um presente para Marta, porque isso seria entregar a cabeça da Marta numa bandeja, mas ela diz que quer comprar um presente para uma pessoa especial. Se a Fina pensasse um pouquinho mais, ela ia chegar à conclusão de que pedir ajuda a Isabel não faz o menor sentido e é arriscado, porque ela vem ouvindo a Marta falar da Isabel já tem um tempo, notou que as duas têm uma certa proximidade e poderia supor que provavelmente a Marta pode comentar com a Isabel que ganhou um presente, já que esse presente é uma coisa que as duas, a Isabel e a Marta, têm em comum. Mas a Fina não pensou nisso, ela só pensou em presentear a Marta, e aí ela foi pedir ajuda a Isabel, falando, porque você é culta e tal, então você sabe presentear as pessoas com música, com livro, não sei o que. A Isabel fala pra Fina que vai ter um espetáculo de 2 cantores X e que os ingressos estão sendo vendidos numa loja e que talvez a pessoa goste. Aí a Fina fica, bacana, legal. Eu acho que isso poderia ser feito de uma forma tão diferente. Eu sei que essa construção da Isabel talvez traga um pouco de drama para a novela, e drama faz parte da construção das novelas, mas é que a gente tem tido mais drama do que amor em Mafim. Então, se essa cena fosse feita diferente, sei lá, a própria Fina sondando a Marta sobre os tipos de música que ela gosta e o que ela ouvia quando era mais nova, ou até falando, porque eu lembro de quando você era mais nova, que eu passava pela sala e ouvia você escutando o cantor X e tal. Você
ainda gosta dele, o que é que você gosta, sabe? Mostrar essa construção de mais proximidade das duas. Eu queria mais amor, sabe? Eu queria um cafuné, um carinho no rosto, um abraço, um beijo. Muffin tem quase todas as 5 linguagens do amor, mas a que tá faltando é o toque físico. Bora, roteiristas, vamos resolver isso, por favor, porque a gente tá necessitando dessas duas mais próximas. E apesar de sentir falta desse toque físico entre as duas, eu gostei muito, muito mesmo de vê-las felizes andando por Madrid no final da semana. Elas estão caminhando ali na rua e a Marta tá viajando um pouco, falando sobre como ela gosta da luz do sol projetada nos edifícios, como as sombras se desenham no chão. A Fina fala, nossa, você fica muito poética às vezes. E a esposa dela responde, você sabe que eu gosto de escrever. E a Fina, você poderia escrever sobre mim, então, né? E seria muito gostoso ver a Marta falando pra Fina que já escreveu sobre ela e a Fina ficar curiosa pra saber o que é que a Marta escreveu. Os roteiristas perderam uma boa oportunidade de nos dar uma outra cena cheia de amor, totalmente açucarada do jeito que a gente gosta, sabe? E aí a Marta fala, mas pra você ter isso, né, ter alguma coisa que eu escrevo sobre você, você precisa merecer alguma coisa assim. Aí a Fina fala, tá aqui um negócio que você merece, e entrega pra Marta os ingressos pro show da Glória Lasso e do Luiz Mariano, que são os cantores que a Isabel sugeriu, e ela fala que é uma forma de pedir desculpas pela crise de ciúmes, que também é uma forma de dizer eu te amo como ninguém antes. É um clichêzão, né? Mas a gente ama um clichê, a gente ama mulheres se declarando uma pra outra. A Marta diz que às vezes a Fina a deixa louca, não tira a razão da Marta, porque a Fina às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas é o jeitinho dela, né? E a Marta fica muito feliz com o presente, mesmo falando pra Fina que não gosta que a Fina gaste tanto dinheiro com ela, e a Fina fica, minha filha, eu não gastei só por você, não, gastei por nós duas, porque é um pouco de egoísmo da minha parte também, ou você acha que você ia com a sua secretária para esse concerto? A Fina diz que é uma pena que depois do jantar elas precisem voltar para Toledo, mas que no dia do concerto elas podem passar a noite no apartamento. Aí a Marta fica meio assim e fala que o apartamento já não parece mais tanto delas, mas que elas podem pegar um bonito quarto num bonito e discreto hotel. Mas eu suponho que a gente não vai ver essa noite, porque no avance do capítulo de hoje de segunda-feira mostra a Isabel encontrando a Marta e a Fina depois de saírem do concerto, né, da Glória Lasso e do Luiz Mariano, e talvez a Marta queira voltar pra Toledo pra não levantar suspeitas, o que é uma pena, né? Uma pena também foi a Fina ter ficado na vontade de beijar a esposa dela depois dessa cena que assim, ó, que ela tava com aquela vontade que tá saindo pelos poros, mas elas não podiam se beijar porque elas estavam, né, ao ar livre. Mas se essas duas estivessem dentro do quarto, com certeza seria um outro empotramento. A Fina agradece a Marta por ser perfeita, e aí a Marta faz uma cara assim que eu não consigo descrever o que eu senti, porque a Marta ficou muito derretida, sabe? A atriz boa é essa que entrega 430 sentimentos apenas com um olhar. E aí a Marta, filha, amor, bora que a gente vai se atrasar pra reserva do restaurante. A Marta chama um táxi, abre a porta pra esposa dela, e essas duas são insuportavelmente fofas dentro do táxi. Eu acho que se fosse possível elas estariam abraçadas, assim, sabe aquele abraço com pernas e braços, assim, que você não quer desgrudar da pessoa de jeito nenhum. Uma coisa que eu observei nessa segunda ida a Madrid foi que elas se buscam o tempo todo contato físico dentro do que é possível, lógico, mas elas andam quase uma em cima da outra, andam se encostando assim. Dentro do táxi também a Marta, tipo, dá uma jogadinha de ombro na Fina, as duas pegam na mão muito rápido ali, elas não conseguem ficar, né, sem encostar uma na outra. E apesar de reclamar um pouco, como sempre, de coisas que faltam na história da Marta e da Fina, eu acho que essa semana o saldo fechou até que positivo. E um comentário nada a ver sobre Muffin, mas que de uma certa forma tem a ver com Muffin também. Porque a Luz deu uma bandeira gigantesca, uma bandeira imensa. O Jaime, pelo que eu entendi, ele passou mal, aí ele foi pra casa. A Luz ligou pra saber como ele tava. E na casa tem extensão.
A Maria falou pro Andrés que tava indo dormir, mas aí ela pegou o outro telefone e ouviu a Luz e o Jaime conversando de um jeito bem carinhoso. Então ela reteu esse segredo dela, né, de que o Jaime estava colocando os cornos na Marta. Aí ela vê o Andrés e a Begônia conversando e tem uma crise lá, e o que ela faz? Ela se joga da escada e eu ri muito, eu tive que rir muito dela, jogada lá no chão falando meu filho, o que será que aconteceu com meu filho? Sendo que não tem criança nenhuma ali, né? Mas tudo bem. Jaime tá no dispensário, o Jesus liga pra ele e fala, vem pra casa porque a Maria se acidentou e tal. E a Maria, ela é perturbada das ideias, mas ela não é idiota, porque o Jaime acaba descobrindo que ela não tá grávida ao examiná-la e ver que não tem criança. E aí ela fala, você vai falar pra todo mundo que eu perdi o bebê. O Jaime, não vou mentir. E ela, você vai mentir sim, porque senão eu conto pra todo mundo que você está traindo a Marta. Então o Jaime vai ter que fazer o que a Maria pede, porque senão ele vai ferrar com a vida de todo mundo, né? A dele, da Marta e da Fina. Então a gente vai continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos pra ver o que é que essa história vai virar, pra saber se a Isabel vai ser uma pedra no nosso caminho ou não, pra ver se Marta e Fina vão voltar a ser um casal que se beija e que se abraça. E espero que vocês tenham gostado do semanário de hoje. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o que é que vocês acharam da semana passada em Mafim e quais são suas expectativas para a próxima semana, para essa semana no caso. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com as outras pessoas, divulgar, manda pra Marta, manda pra Alba também, aquelas, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos no próximo. Um beijo, tchau!